nosso adversário ganhou o último jogo por erros crassos de arbitragem. O fato é que ganhou. E nós, infelizmente, nós temos tido, nesses confrontos, em duas competições distintas, erros que, não raros, favorecem ao adversário. Pouco depois, o Palmeiras respondeu na figura do diretor de futebol, Anderson Barros. Eu acho que o único erro que se teve foi no pênalti marcado contra o Palmeiras. Precisamos parar com isso, como eu disse agora. Não tem mais como a gente ficar toda vez que uma equipe ganha outra ou que vence um clássico, e o Palmeiras venceu os últimos 5 clássicos, e nem por isso tem um demérito para a equipe do São Paulo. Só que nós, nessas partidas, fomos mais competentes. A presidente do Alviverde não ficou de fora. Cutucou o rival, relembrando os 11 jogos de invencibilidade no Clássico. O São Paulo ele tem que lembrar que nos últimos 5 jogos, o Palmeiras saiu vitorioso nos 5 jogos. A gente é invicto há 11 jogos contra o São Paulo. Será que todos houve benefício para o Palmeiras com relação à arbitragem? Isso não existe, gente. Macês teve um discurso mais ameno, vamos dizer que amigável. E o bastidor deixa eles discutirem. Nós não temos esse problema. Eu e a Leila nos amamos muito bem. Deixa eles discutirem. Eles têm que fazer isso, né? Eles têm que brigar pelo clube que eles trabalham. Amanhã, aqui no Morumbi, São Paulo e Palmeiras ficam frente a frente em um duelo eletrizante. Vale a liderança do Brasileirão? Os times estão empatados com os mesmos 16 pontos na tabela. Essa é a minha primeira semana de clube, né? Eu tô ainda avaliando muita coisa, né? Eu ainda tô implementando o que eu gosto, né? A proposta e a gestão da forma como eu gosto, né? Mas eu ainda estou avaliando muita coisa, né? Temos um grande jogo contra um São Paulo que está muito bem, uma equipa muito qualificada, já lá joguei lá inúmeras vezes, é sempre difícil lá ir jogar. Quem fica em primeiro agora não conta, o que vai contar é lá em dezembro. Hoje as duas equipes fazem um último treino antes do duelo. Abel precisa avaliar quem está 100% para jogar. O português tem batido na tecla do desgaste dos atletas. Um provável Palmeiras teria Carlos Miguel, Kelvin ou Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez ou Arthur, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Arias, Maurício ou Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Roger já perdeu Lucas Moura com fratura nas costelas. Pode levar a campo Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino, Enzo Dias ou Wendel, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio, Cauli, Luciano e Caleri. A responsabilidade de conduzir um clássico sem novas polêmicas vai ficar por conta de Anderson Daronco. Agora vamos ver se o Daronco... Daronco apitando ainda, hein? Meu pai do céu. Não consigo entender os critérios. Enfim, vamos ver o jogo. Amanhã saberemos se a arbitragem será outra vez problema ou não. Por quê? Nas últimas partidas, esse choque rei tem se notabilizado por reclamações com a arbitragem, mais até do São Paulo. E aí um fala daqui, outro de lá, outro revida. Nós fizemos aí um apanhado dessas últimas polêmicas. Cicinho, olhando as prévias, a do São Paulo é bem interessante. Claro que a ausência do Lucas Moura, ele não tem substituto, mas o Cauli pode ser sim aquele que, de repente, vai ajudar o time a ter mais consistência no meio-campo. Exatamente, para isso que foi contratado, né? Para esses momentos, até porque o Cauli é um ótimo jogador, é uma grande contratação que o São Paulo fez nessa janela que teve, né? As condições que o Cauli veio, ainda está entrando no ritmo, não dá para se cobrar muito, mas se tratando de um clássico, aí é o jogo da vida, né? A oportunidade que o atleta espera e vai já chegar nesse clima nervoso que antecede, né, esses clássicos. O que vive o São Paulo hoje para enfrentar o Palmeiras é o que estava vivendo o Palmeiras para enfrentar o Corinthians, né? O Corinthians sempre ganhando, essa questão do São Paulo, o Palmeiras sempre vencendo os últimos duelos, então uma grande oportunidade realmente esquecer a arbitragem, se bem que o Daronco é mais chato do que a questão das cobranças, né, que antecede esse clássico, mas tem tudo para ser um grande jogo.
vai ser muito disputado, como sempre. E o São Paulo jogando em casa, com o apoio do torcedor, precisa fazer o resultado. Há poucos dias ele esquartejou a primeira final do Campeonato Gaúcho. Ele foi horroroso. Horroroso. Horroroso e caseiro. E é a minha opinião. E o Flamengo e Botafogo, que ele fez? Nossa Senhora, o que ele fez com o Botafogo para ajudar o Flamengo. Ou para beneficiar. Eu sei lá o que passa na cabeça dele. Vocês não teriam expulsado o Barbosa? Não, Olha, eu acho que todo árbitro tem erros e acertos, mas quando os erros eles se sobrepõem muito, eu começo a olhar com mais cuidado as atuações. Mas eu acho que nessa do Barbosa... Não, mas não é o fato do Barbosa. O fato é de todos os lances serem iguais a esse, parecidos a esse, e ele virar as costas e ir embora. E falar o cara levantar, peitar o cara e falar, levanta. Quando ele não gosta, levanta aí, não foi nada. É que o histórico do Daronco, ele é muito negativo. É um histórico muito ruim, ele apita há muito tempo. Mas eu espero que o Daronco não seja o personagem principal, Edu Dracena, que São Paulo e Palmeiras joguem bola, que façam um jogo com a qualidade que as duas equipes têm. Tem muito. Se você pegar as prévias, Renato, você pega o time do Palmeiras e o time do São Paulo, são grandes jogadores e que, bola no chão, vai colocar fogo nesse clássico. Agora, o que a gente tem que entender é que não adianta ficar toda hora. O Palmeiras não perdeu o clássico ainda esse ano. O Palmeiras foi campeão paulista. Então vem com a confiança, sim, é o atual líder do campeonato, né? Vai ser um clássico que tomara que se resolva dentro do campo, porque, Rui, você está se apequenando, irmão. Oi? Você está se apequenando, você não pode ficar colocando pressão em cima da arbitragem assim antes de um jogo. Já foi. Não, é Daronco. É, isso aí já foi, irmão. Não tem agora, não tem mais essa mais não. Dá tranquilidade para os caras trabalharem. Não é isso que a gente quer, porque os jogadores entram em campo. Os jogadores em campo vão entrar agora. Mas você fala do Rui Costa e você não vai falar do Abel? O Abel, ele joga contra o Azerbaijão, tá falando do jogo do centro de campo de uma maneira justa. Nos últimos encontros, tem beneficiado o Palmeiras. A questão da cobrança é exatamente que nem o Abel, quando se posiciona, é porque a postura dele naquele jogo. Talvez se a postura dele tivesse sido outra, não teria esse rolo. O Anderson Barros... Ele tá gaguejando já? O Anderson Barros, ele só respondeu o que foi do Rui Costa. O Rui Costa que colocou essa polêmica toda, não precisava. Ah, mas o clima tá ficando quente aqui.